Boa tarde. O convidado desta semana da grande entrevista da Rádio Observador é o Ministro da Economia, Pedro Cisa Vieira. A partir de agora está sob escuta. Boa tarde, Sr. Ministro. Na semana passada tivemos cá... Boa tarde. Temos aqui um par de Pedros e um Nuno Pedro. Tivemos cá na semana passada mais um Pedro. Pedro Soares dos Santos, dirige um dos maiores grupos empresariais do país. Diz que a geringonça foi nefasta para o país, por causa da ausência de reformas estruturais. O Governo não ficou, de facto, apenas pela sobrevivência, esquecendo-se das reformas estruturais? Creio que não. Bom dia a todos. Creio que não. Precisamente aquilo que traduziu esta legislatura, acho eu, foi uma capacidade de afirmação de uma primeira etapa de um programa que é um programa mais vasto e de ambição para uma década. Aquilo que em 2015 se afirmou foi a vontade de, numa década, assegurar a convergência com a Europa. Era um horizonte que nos escapava desde o início do século, desde a adesão ao euro, e de facto vamos no terceiro ano consecutivo de crescimento acima da média da União Europeia. E sabíamos que para fazer isso não bastava ir gerindo a conjuntura. Era necessário construir um conjunto de reformas e de sinais que foram muito significativos. Recordo que logo no programa de governo as três prioridades eram a recuperação do emprego, a capacidade de recuperação de rendimentos e resolver o problema de financiamento das empresas. Eu acho, aliás, que nesta matéria há uma das principais reformas que foram estabelecidas neste país. Nós conseguimos reformar o sistema fiscal no sentido de criar condições para o investimento empresarial e para a recapitalização das empresas, com medidas como o alargamento sucessivo das deduções e benefícios fiscais ao investimento empresarial, com a remuneração convencional do capital social, que hoje em dia permite apoiar e tornar mais atrativo do ponto de vista fiscal o financiamento da atividade empresarial com recurso a capitais próprios do que com dívida e, finalmente, uma continuação muito grande daquilo que é os incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento. De tal maneira que em dezembro do ano passado a Comissão Europeia, no seu survey habitual sobre os sistemas fiscais dos países europeus, concluiu que Portugal tem o segundo sistema fiscal mais favorável ao investimento empresarial e o melhor relativamente à remuneração e à capitalização das empresas. Sr. Ministro, peço desculpa de interromper, mas no entanto, quando chegou ao Governo, o Governo travou aquela descida que tinha sido acertada com o PSD para a descida do IRC. Nós podíamos chegar a 2020 com o IRC em 18%. Em que medida é que isto é benéfico para a atração do investimento estrangeiro? Aquilo que estava precisamente a dizer é o seguinte: a opção que foi feita foi não no sentido da redução da taxa marginal do IRC, que em última análise não assegura precisamente o investimento empresarial, mas aquilo que são deduções estruturais ao investimento. Ou seja, aquilo que optámos foi por dirigir o alívio da carga fiscal para as empresas para questões muito dirigidas. Por um lado, apoiar o investimento empresarial. Quem investe baixa a sua fatura fiscal. Quem recapitaliza as suas empresas baixa a fatura fiscal. O sócio que capitaliza as empresas, que aumenta o capital social, tem um benefício fiscal na sua própria esfera. Pelo contrário, uma redução generalizada da taxa marginal do IRC não assegura que os recursos adicionais libertados serão necessariamente aplicados em investimento. Como o principal problema era mesmo assegurar o crescimento do investimento, que apoia a criação de emprego e de emprego de qualidade, nós tínhamos que desenhar uma política fiscal que fosse dirigida a estes efeitos. Portanto, nesse sentido, julgo que a reforma que está feita nos permite agora apresentar um sistema fiscal que é extremamente robusto do ponto de vista do investimento empresarial. Aliás, não é por acaso que nós, o ano passado, tivemos o maior nível de sempre de captação de investimento estrangeiro através do regime fiscal contratual e que ainda este ano temos 2 mil milhões de euros em pipeline de investimento estrangeiro. Nunca tivemos níveis tão elevados de investimento estrangeiro em Portugal e não é seguramente pelo sistema fiscal que ele é desencorajado. Ainda assim, quando se falava da questão das reformas estruturais, e a primeira pergunta tinha um pouco a ver com o facto de, e o Sr. Ministro falou daquilo que tinha sido o programa do Governo e aquilo que o PS gostava de fazer, mas houve condicionantes que têm a ver com os parceiros à esquerda que permitiram esta solução governativa. Antes de desenvolvermos mais esse tópico, eu gostava de saber se o Sr. Ministro foi daqueles que se convenceu logo à partida com esta solução da chamada geringonça ou foi daqueles que demorou mais tempo a ser convencido? Olha, aquilo que posso dizer é o seguinte: eu vim para o Governo a meio da legislatura.
sabia muito bem qual era a solução que suportava este governo e estava muito confortável com ela. Eu acho que podemos todos fazer uma avaliação ao fim destes 4 anos daquilo que esta solução governativa e esta solução parlamentar trouxeram ao país, e acho que o balanço é francamente positivo. Mas o senhor, desde o início, que estava convencido, porque mesmo não estando no governo, já acompanhava, aliás, já tinha alguma participação mais ou menos informal nas atividades do governo. Quando António Costa, que é seu amigo de resto, pensou em formar esta solução do governo, estava convencido que os resultados seriam estes ou ficou surpreendido? Estava profundamente convencido que era preciso haver uma reorientação da política económica. Isso não tenho dúvida. Repare, este país só tem capacidade de ter futuro se apostar num modelo de desenvolvimento que aposte na qualificação e na inovação. As empresas que nos tiraram da crise, as empresas que agora estão fortemente exportadoras, não são empresas que tenham apostado nos baixos salários ou na desregulação do mercado de trabalho. Foram aquelas que melhor apostaram em contratar recursos humanos qualificados, que mais apostam na formação dos seus trabalhadores, que mais apostam na investigação e no desenvolvimento e na capacidade de a traduzir em novos modelos de produção e novos produtos. Se estamos a exportar como estamos a exportar, é precisamente com esta base. Ora, aquilo que eu sentia no final da legislatura anterior era que a política económica do governo anterior estava esgotada. Ela assentou muito numa tentativa de reagir a uma emergência, mas continuava a não conseguir sair daquele paradigma que era ser necessário baixar os custos de produção, particularmente os custos de trabalho. E aquilo que sabemos hoje é que nós não conseguimos competir internacionalmente com base na redução dos custos de trabalho. Pelo contrário, nós temos que encontrar formas de continuar a fazer crescer a produtividade das empresas para ter melhores condições de reter recursos humanos qualificados. Eu ia perguntar precisamente isso. O Banco de Portugal alerta para isso. E só para concluir, o crescimento dos últimos 5 anos reflete... eu não tinha dúvida que era muito importante dar, em 2015, uma alteração da orientação da política monetária, da política financeira e da política económica. E julgo que a solução que foi criada, pelo menos, oferecia-nos a possibilidade de consagrar algumas ideias. E repare, tudo aquilo que está no programa de governo, que foi aprovado no final de 2015, é aquilo que tem vindo a ser concretizado. Em 2015, em 2016, havia muita gente que duvidava que a política económica preconizada pelo governo pudesse vir a ter sucesso no sentido... Pelo contrário, iam dizendo, não, vai precipitar... Vamos a questões concretas. Sim. O que é que está a ser feito para aumentar a produtividade? Porque é um dos alertas do Banco de Portugal, é que o crescimento dos últimos 5 anos não assenta no emprego e não no aumento da produtividade da economia. Eu tive a oportunidade de apreciar com detalhe o relatório do Conselho da Produtividade. O Conselho da Produtividade está em funcionamento, apresentou o seu primeiro relatório agora no início deste ano. E esse relatório faz uma análise muito interessante à nossa produtividade. Porque uma coisa é olharmos para a produtividade média da economia, outra coisa é de compormos setor a setor, até subsetores e até ao nível das empresas. E aquilo que vemos é o seguinte: se é verdade que a produtividade média não cresceu significativamente nestes anos, quando olhamos para cada setor, descobrimos o seguinte: a indústria transformadora está a assistir a crescimentos de produtividade superiores ao crescimento da produtividade da indústria europeia. No setor dos serviços, as coisas estão mais estagnadas, mas também olhando para subsetores, vemos coisas diferentes. Há setores que estão a crescer em produtividade, nas engenharias, no desenvolvimento de aplicações informáticas, etc., onde a produtividade cresce e cresce bastante e somos altamente competitivos, e depois setores onde a produtividade está a cair, francamente. Sabe qual é o setor onde a produtividade mais caiu nestes anos? Nestes últimos 10 anos? Foi o setor financeiro e segurador. E a seguir foi o das telecomunicações e o da comunicação social. Ou seja, há setores com um peso significativo no PIB em que a produtividade foi caindo. Nós percebemos isso. Os bancos estão a ter cada vez mais dificuldade em gerar resultados e, portanto, a quebra de receitas acaba por trazer uma redução da produtividade de trabalho. Mas é isto que eu estou precisamente a tentar salientar, que é, nós temos que apostar naqueles setores que veem a sua produtividade crescer e, sobretudo, alargar a receita que eles aplicaram a outros setores da economia. E a receita é muito clara. É beneficiar
da qualificação dos portugueses, que hoje em dia está muito melhor do que era há 20 ou 30 anos atrás, e beneficiar do grande investimento que fizemos no sistema científico e tecnológico e na capacidade de transferir conhecimento das universidades, dos politécnicos, dos centros de interface dos centros tecnológicos para as empresas. Foram estes setores que fizeram crescer as exportações, são estes setores que estão a investir e são estes setores que temos que continuar a apoiar. É por isso que é muito importante continuarmos a investir na formação de ativos, além da melhoria do nosso sistema educativo, e na capacidade de apoiarmos o crescimento do emprego científico, o crescimento da despesa em investigação e desenvolvimento. Sr. Ministro, mas apesar de tudo, ouvindo, parece que as coisas estão todas a correr bem e que o caminho daqui para a frente não tem praticamente obstáculos, porque a estratégia que foi posta em marcha está a correr bem, está a produzir resultados. Ainda assim, há outros números que, de certa forma, contrariam aqueles que o Sr. Ministro tem apresentado. Eu não estou a dizer que está tudo bem. Estou a dizer que há coisas que estão a correr bem. Então, vamos começar por aí. Onde é que o Sr. Ministro identifica problemas que é preciso corrigir com urgência neste momento? Olha, um problema muito significativo que nós temos é, obviamente, o nível de endividamento da economia como o seu todo. É verdade que nós reduzimos imenso o endividamento da economia em percentagem do PIB. As empresas estão muito menos endividadas do que estavam há 4 ou 5 anos atrás. Em percentagem do PIB, em termos absolutos estão iguais. Em termos absolutos, as empresas têm estado a reduzir o seu endividamento. As famílias têm estado a reduzir o seu endividamento. Continuam a reduzir trimestre após trimestre o seu endividamento. É que está a falar? Estou a falar continuadamente nos últimos 4, 5 anos. Mas, sobretudo, muito acentuadamente nos últimos 3 anos. E o Estado também começa a fazer um esforço de redução do endividamento. Finalmente, baixamos dos 130% do PIB para pouco mais de 120%. Mas isto é, para mim, um problema muito significativo. Repare, o que é que está a acontecer às famílias e às empresas neste momento? A poupança das famílias está a ser utilizada para reduzir dívida. Ou seja, as famílias que têm mais rendimento disponível, porque há mais emprego, os salários estão a subir, há mais dinheiro no fim do mês. As famílias, em vez de aplicarem isto de uma forma que possa depois ser dirigida ao setor produtivo, estão a usar os seus recursos adicionais para amortizar a dívida. As aplicações financeiras que estão disponíveis pagam muito pouco e, portanto, mais vale deixar de pagar juros sobre o empréstimo à habitação do que propriamente estar a investir. Portanto não consomem também. E, portanto, sim, não consomem, não poupam e dirigem todo o esforço de libertação de recursos à redução do seu endividamento. E, portanto, no caso das empresas, isso também tem permitido que as empresas dirijam a sua poupança para o investimento. Isso tem sido muito positivo. Portanto, o que eu queria dizer era o seguinte: é preciso continuar a fazer um esforço de redução do endividamento. Particularmente numa altura em que a economia está a subir, nós temos que, particularmente do lado público, assegurar a continuada redução da dívida pública, porque isso é que nos vai ajudar a criar condições para, no futuro, termos a possibilidade de continuar a investir e a crescer ao ritmo a que estamos. Consegue identificar mais 2 problemas que seja preciso resolver com urgência? Sim, claramente. Um dos problemas que nós temos é, provavelmente, o problema número 1 de que mencionam os empresários em todo o país, é a falta de recursos humanos. Nós começamos a estar numa situação muito próxima do pleno emprego, começamos a ter uma situação em que, em todos os setores, em todas as regiões, as pessoas se queixam de falta de recursos humanos. Ainda agora, no final da semana passada, estive em Vila Real e em Bragança e posso-lhe dizer que ali também a queixa é de falta de recursos humanos, como é em Braga, como é em Leiria, como é em Lisboa. Esse é um problema muito grande, nós temos que trabalhar em várias frentes, temos que qualificar os ativos para os poder reorientar para as atividades que neste momento estão mais carenciadas de recursos humanos e temos também que trazer gente de fora, não tenho dúvidas a esse respeito. O segundo... E impedir que as pessoas saiam, porque apesar de tudo, os números da imigração mostram que essa onda acabou por não estagnar como seria suposto com a mudança de políticas que o Governo preconiza. Na verdade, os números da imigração até têm atingido valores próximos daqueles que existiam no tempo do governo anterior. Não, nós já tivemos com 120 mil imigrantes por ano. Agora estivemos o ano passado com 80 mil, cerca de 80 mil. Há uma redução dos números da imigração, mas há sobretudo a capacidade de captar imigrantes, ou seja, também há gente que está a regressar.
E por isso há gente que está a regressar e há gente que vem de fora e que aqui se fixa. E, portanto, eu não tenho dúvida que este é um problema muito significativo e, quando há pouco falava da questão do nosso modelo de desenvolvimento, quando estava a dizer que aquilo que nos permite funcionar no futuro é mesmo ter a capacidade de nos dirigirmos à atividade altamente especializada, com altos níveis de produtividade, nós para isso precisamos de ter pessoas qualificadas. E por isso temos que ter a clara opção por parte das empresas que têm que criar condições para dar aos nossos recursos humanos condições laborais, condições salariais correspondentes às qualificações e às expectativas e aspirações das pessoas que agora estão no mercado de trabalho. Porque senão elas vão para fora, porque vivemos num espaço aberto e elas podem ir aplicar as suas qualificações, que são muito apreciadas, noutros locais. Mas a OCDE, por exemplo, identifica que os salários em Portugal não estão a crescer. Os salários estão a crescer, são os dados que temos. Os salários, repare... É um dos problemas identificados nos relatórios da OCDE. Há um dado muito claro, que são os dados da Segurança Social. A Segurança Social tem praticamente em tempo real aquilo que são os níveis, as declarações de todos os salários que são praticados em Portugal. E aquilo que temos visto, mês após mês, mas é mês após mês, é que os salários estão a subir. Tivemos uns tempos em que, de facto, tínhamos o emprego a crescer e a diminuição do desemprego, que estava a puxar bastante pelo crescimento, digamos assim, do rendimento das famílias, mas agora, até com a situação de escassez de mão de obra em muitos sítios, estamos a ver os salários a subir. E isso é em todos os níveis salariais. Não é só o salário mínimo, mas o salário médio, os salários de topo estão a subir. E, portanto, acho que isso é positivo. O Sr. Ministro, quando entrou para este governo, para além da sua experiência como advogado conhecido e reconhecido, tinha também como cartão de visita o facto de ser amigo do Primeiro-Ministro. Está a fazer um ar surpreendido, mas sabe que foi aliás, quando havia reportagens a apresentá-lo, esse era um dos pontos que vinha logo, que chamava logo a atenção. Mas a minha pergunta não tem a ver com isso, tem a ver com, sendo esse o ponto de partida, que marca é que acha que deixou agora no final desta legislatura como Ministro da Economia? Bom, eu espero que não tenha sido isso que me fez a ser membro do Governo. Aliás, o meu conhecimento do Primeiro-Ministro é um conhecimento de muitas pessoas que tinha na altura em que passei pela Faculdade de Direito. O facto de o conhecer, não quer dizer que não possa contar como amigos ou até mais próximos muitos dirigentes políticos de outras filiações. Então acha que foi escolhido porquê? Eu acho que fui escolhido primeiro porque, de alguma maneira, tinha a experiência de vida e a experiência profissional que me permitia desempenhar outro tipo de funções. E, por outro lado, porque, de facto, eu fui, desde o primeiro momento, participei na estrutura de missão para a capitalização das empresas, que levou a cabo o programa Capitalizar, que, acho eu, foi uma das reformas mais significativas que o Governo pôde introduzir durante esta legislatura. Nós interviemos nas estruturas de reestruturação empresarial, interviemos naquilo que tem a ver com o financiamento das empresas, interviemos na reestruturação das instituições financeiras do Ministério da Economia e da disponibilização de recursos às empresas para investirem, interviemos no sistema fiscal, como já disse, a propósito do regime de capitalização de empresas e de investimento, e finalmente iniciámos um conjunto de reformas que parecem importantes no mercado de capitais, para termos um mercado de capitais que se possa oferecer como alternativa ao financiamento empresarial, que está muito dependente do financiamento bancário. Portanto, acho que essa atividade que tive naqueles 2 anos após a constituição do Governo, porque a estrutura de missão correspondia à resposta àquela uma prioridade, que era resolver o problema de financiamento das empresas, trouxe-me, diria eu, algum trabalho que teve alguma visibilidade dentro do Governo. E então, qual é a marca que acha que deixa passados estes 2 anos, mais ou menos? Eu acho que, nesse sentido, não sei se posso ter marca, posso lhe dizer aquilo em que foquei a minha atividade, sobretudo nestes meses que levo como Ministro da Economia.
numa articulação mais intensa entre setor público e setor privado à volta de alguns desígnios estratégicos para o crescimento da produtividade e da internacionalização das empresas. Aquilo que estamos a fazer quando trabalhamos com as associações e com os clusters setoriais para desenhar pactos que identificam medidas de desenho da formação profissional para responder às necessidades das empresas, aquilo que são a redução de custos de contexto, aquilo que é a identificação de questões de financiamento empresarial, são regras pactuadas que visam dizer, em função de determinados objetivos estratégicos que os setores exprimem, de que forma é que a política económica do governo se pode alinhar com eles. E depois ter fóruns onde se faça o acompanhamento dessas medidas. Julgo que esses pactos setoriais, já assinámos 6 e queremos avançar com outros em breve, são importantes. Vou-lhe dar um exemplo. Queremos agora avançar com o pacto setorial para o setor ferroviário. É muito importante conseguirmos trabalhar com todo o setor, academia, empresas e prestadores de serviços para podermos concretizar os objetivos que nos propomos no setor ferroviário, que são o desígnio nacional, como o Sr. Ministro das Infraestruturas já disse. Falava há pouco do pacto para o setor ferroviário, que de resto foi alvo de um anúncio de outro ministro deste governo, Pedro Nuno Santos. Uma das dúvidas que ficou foi se este anúncio não chegou tarde demais. E a minha pergunta é se este governo não tinha também a obrigação de ter feito mais pelos serviços públicos quando apanhou já a economia a reagir depois da recessão, ou se aquela prioridade da recuperação de rendimentos impedia que se fizesse o que tinha de ser feito noutras áreas, nomeadamente na saúde, na ferrovia, por exemplo. Este governo, se teve alguma virtude, que também pode parecer em alguns momentos defeito, foi de trabalhar muito de acordo com um plano muito estruturado que apresentou ao país no início da legislatura. O programa de governo dizia quais eram as áreas em que íamos investir e qual a ordem das prioridades. Naquilo que são a função pública, naquilo que é a programação financeira do Estado e naquilo que é o investimento público. Nessa matéria, eu acho que, se olharmos, por exemplo, para o sistema de transportes, verificamos que aquilo que era o cenário do Metropolitano de Lisboa, do Metropolitano do Porto, há uns anos atrás, de supressões, de falta de composições, etc., tudo isso foi superado. Temos investimentos muito importantes. Durante este governo, precisamente desse tipo de problemas. Sim, e neste momento... Todos os verões. Eu acho que está a falar da situação dos comboios e particularmente dos suburbanos e dos regionais da CP. O que estava a dizer era o programa de investimentos nos metropolitanos, o programa de investimentos na Carris e na STCP, o reforço da oferta, a redução tarifária, tudo isso são investimentos muito significativos nos serviços públicos. E agora é preciso olharmos para o transporte ferroviário. Acho que uma componente muito importante da mobilidade nas áreas metropolitanas é precisamente a questão dos suburbanos da CP. Os serviços regionais precisam também de um grande reforço e acho que esta é a altura de fazer. Também queria dizer que nós, de facto, temos visto um crescimento muito importante da despesa corrente em matéria de serviços públicos. Ela foi programada, ela está a acontecer. Mas não tem apenas a ver com a melhoria dos serviços propriamente ditos, tem a ver também com algumas decisões que foram tomadas e que implicaram naturalmente um aumento da despesa, ou não? Sim, quer dizer, o que se decidiu foi assegurar, por exemplo, veja o seguinte, uma das condições de funcionamento de serviços públicos é, obviamente, termos pessoas para responder às necessidades dos cidadãos. A ideia é que podemos ter serviços públicos de qualidade sem termos funcionários públicos não é uma ideia assim muito famosa. Mas, portanto, foi importante, e foi esse o compromisso inicialmente assumido, de recuperar os salários que tinham sido cortados, recuperar as pensões que tinham sido cortadas, repor os horários de trabalho que tinham sido também diminuídos, tinham sido aumentados, sendo sempre apresentados de forma transitória, e chegar ao final da legislatura com todas as carreiras da função pública descongeladas. Esta foi a proposta do Governo. Além disso, conseguimos também fazer a admissão dos trabalhadores precários da administração pública, que, apesar de se falar sempre daqueles que ainda não estão admitidos nos quadros, há um movimento muito importante que foi feito e que trouxe para dentro dos quadros da administração pública pessoas que trabalhavam há muitos e muitos anos a satisfazer as necessidades permanentes. Houve a vinculação dos professores, que também estavam precários, e tudo isso, obviamente, é despesa que estava programada e que está a ser realizada.
mas também trouxemos mais recursos para a administração pública. No setor da saúde, no setor da educação, houve um crescimento líquido do número de trabalhadores. O que agora temos que nos confrontar é com as prioridades para os próximos tempos. Se quiser, nós temos tido alguma contestação dentro da administração pública por parte dos trabalhadores que já não têm a ver com reduções de salários ou com cortes ou com medidas que se tomaram em prejuízo da administração pública e que têm apenas a ver com a forma como nós agora vamos continuar a gerir os próximos anos. Mas isso é uma questão, mas o Sr. Ministro admite que, em termos de funcionamento dos serviços públicos, tem havido alguns problemas sérios, ou acha que é apenas uma percepção? Porque uma coisa é aumentar o número de pessoas lá dentro, outra coisa é os próprios utentes queixarem-se da falta de serviços ou dos serviços que não funcionam da forma correta. Acho que o panorama é muito desigual. Quer dizer, nós tendemos de facto a chamar a atenção para os casos que não estão a correr bem. E é normal que assim seja e é bom que assim seja. São os próprios médicos que dizem isso em vários hospitais, serviços hospitalares, utentes que dizem que não conseguem realizar cirurgias, etc, etc, etc. Sim. Falta de anestesistas. Volto a dizer, é mais uma vez um tema de como projetamos para a frente. Nós temos tido maior procura de serviços públicos, é normal, à medida que a situação financeira das famílias vai melhorando, as pessoas procuram mais certo tipo de serviços, mesmo de serviços públicos, está estudado. Na saúde, quanto melhor é a situação financeira das pessoas, mais elas recorrem aos serviços públicos. Mas aquilo que queria dizer era o seguinte: nós estamos neste momento numa situação em que nós temos mais médicos a fazer mais consultas, a fazer mais cirurgias e, portanto, aquilo que nos estão a dizer é o seguinte: isso não é suficiente. Não é suficiente aumentar o número de médicos ou de enfermeiros, não é suficiente a situação. Agora estamos a falar. Desculpa interromper, o Sr. Ministro está a dizer que as coisas estão a funcionar pior porque as pessoas têm mais rendimento e a economia está melhor. Eu estou a dizer que as coisas não estão a funcionar pior generalizadamente. Dei-lhe há pouco um exemplo. Nos serviços públicos de transportes, nós temos os metropolitanos de Lisboa e do Porto, ou a Carris e os STCP, com mais oferta a satisfazer mais utentes. E temos um problema que agora se está a tornar muito premente, que é o problema da CP, particularmente dos suburbanos e dos serviços regionais. É óbvio que aqui temos que dirigir a atenção para este local. Tornou-se agora uma prioridade. Vou-lhe dar um outro exemplo que esteve muito em cima da atenção dos portugueses nos últimos tempos, que é o afluxo grande de procura dos serviços de renovação do cartão de cidadão. Nós temos tido, de facto, um crescimento muito anormal da procura de cartão de cidadão. Com a alteração da lei da nacionalidade, com o Brexit, tivemos mais quase 200 mil pedidos do que aquilo que é normal. E os serviços não estavam preparados para isso. E foi preciso também, por isso, fazer medidas de exceção, no sentido de melhorar e tornar mais eficaz a resposta. Mas suponho que não concordo que o problema era que as pessoas iam muito cedo para as lojas do cidadão para fazer o cartão de cidadão e por isso é que deixava de haver resposta para a procura. Eu acho que isso foi um bocadinho tirado do contexto, essas declarações da Secretária de Estado, que aliás foram uma tentativa de explicar porque é que as senhas se esgotavam logo muito cedo de manhã. É que, de facto, temos muito mais procura no cartão de cidadão, isso está visto, mas depois que gerou-se um fenómeno, que é normal, que é as pessoas, sabendo que a resposta está a ser mais lenta, tentam ir o mais cedo possível de manhã para se despacharem o mais cedo possível. Mas o problema é que só há 200 senhas para distribuir, o que significa que não há funcionários suficientes para atender as pessoas ao longo do dia. O que significa que tivemos que criar medidas para tentar resolver isso de forma diferente. Neste momento, desde maio, quando você tem a notificação por SMS do que o seu cartão de cidadão está a caducar, tem desde logo uma proposta de agendamento que pode aceitar desde logo. Agora já se pode fazer a renovação do cartão de cidadão. Já tentei em Lisboa, demorava um mês e meio. Mas isso é o agendamento que você faz. O que estou a dizer é que quando recebe a notificação por SMS, já há uma proposta de agendamento. Quando você tem, neste momento, já pode fazer a renovação do cartão de cidadão pela internet, sem ter que se deslocar presencialmente. Há um conjunto de medidas que foram feitas porque, precisamente, o afluxo grande de pedidos de renovação do cartão de cidadão e de novos cartões de cidadão que estamos a ter, obriga-nos a planear e a organizar os serviços de maneira diferente. E isso
É isso que essencialmente temos que fazer, é ser mais ágeis e mais eficientes a responder a fluxos e a procura acrescida às necessidades dos cidadãos. Deixe-me fazer-lhe uma pergunta que tem a ver com o que acabou de dizer, não foi o que acabou de dizer, disse há uns minutos quando falava das prioridades deste governo, uma delas era o investimento público, onde os números ficaram sucessivamente abaixo daquilo que era orçamentado. Isso há de ser responsabilidade do Ministro das Finanças, naturalmente, e o que eu lhe pergunto é se apesar disso, Mário Centeno é uma das figuras deste governo que o governo já não pode prescindir, ou foi um entrave que, em certos momentos, obrigou até alguns ministros a virem pedir desculpa aos utentes? Bom, eu, falando francamente, devo dizer que acho que a execução do investimento público foi abaixo das expectativas, claramente. Ou seja, nós não tivemos uma situação de menor execução de investimento público porque o governo não quisesse ou porque houvesse qualquer decisão das finanças de impedir a concretização do investimento público, não. Mas tivemos muitas dificuldades em concretizar uma série de ações. Olha, tenho estado a acompanhar de perto, porque agora trocamos até SMS, o Ministro da Educação no programa de renovação das escolas. Nós fizemos imenso investimento na renovação do parque escolar deste país. Foram 350 escolas intervencionadas, com renovações muito importantes. Mas há algumas que são emblemáticas, que são obras muito complexas de reabilitação das grandes escolas que ainda não estavam abrangidas pelas intervenções anteriores. Estamos a falar do Conservatório Nacional, do Liceu Alexandre Colano no Porto, do Liceu Camões. Tudo isso são casos em que a expectativa que se tinha era de ter podido lançar esses investimentos e ter a obra concretizada há mais de um ano. E depois aquilo com que nos confrontamos são processos muito longos de execução de projetos, com uma contratação pública muito complexa nessa matéria, um crescimento muito grande dos preços no mercado que faz com que, quando as empreitadas chegam a concurso, os preços base que foram estudados há um ano, 18 meses atrás, já estejam desajustados e, portanto, os concursos ficam desertos. Necessidade de lançar 2 e 3 vezes os mesmos concursos para conseguirmos finalmente ter essas obras adjudicadas. E ainda semana passada tive... Está a culpar a máquina e não o decisor. Eu não estou a culpar a máquina. Eu estou a dizer que, de facto, o investimento público exige tempo de concretização. Tempo para elaborar projetos, tempo para autorizar a despesa, tempo para fazer concursos, tempo para obter visto do Tribunal de Contas. E, na verdade, eu pude constatar que havia muita coisa que estava em falta. Nós tínhamos muitos projetos anunciados, concretizados, que já vinham do governo anterior, que, na verdade, tinham tudo por fazer. Apropriação de fundos, elaboração de projetos, etc. E eu acho que, de facto, se sobreestimou a capacidade de pôr no terreno muitos desses projetos. Eu sei que é muito... Portanto, Mário Centeno não foi um entrave ao investimento público, ao contrário daquilo que se acreditava. É isso que está a dizer. Aquilo que posso dizer é que tenho a convicção que o principal óbice à concretização dos ritmos de investimento público que julgávamos ter podido executar nos primeiros 2, 3 anos da legislatura foi precisamente o tempo que tivemos que dedicar e a atenção e muito trabalho que foi muito feito por muitos serviços públicos para conseguirem concretizar estas matérias. Eu julgo que nós agora vamos entrar num ritmo mais acelerado de investimento público. O investimento público, apesar de tudo, tem estado a crescer. O investimento público tem estado... Atingiu níveis bastante baixos. Estava num nível bastante baixo. Cresceu este ano, mas projetado para o próximo ano, de novo, onde cresce. O que está projetado, eu julgo que vamos a continuar a assistir durante esta próxima legislatura, pelo menos segundo o nosso programa de estabilidade, um crescimento anual médio superior a 10% nos níveis de investimento público. Se tudo correr como está programado, nós vamos chegar a 2019 com um nível de investimento público próximo dos 4 mil milhões de euros e vamos chegar a 2023 com o investimento público nesse ano acima dos 6 mil milhões de euros. E, portanto, julgo que neste momento já temos obra a correr, já temos processos de contratação em curso e, portanto, julgo que o ritmo de contratação vai subir. E é preciso dizer-se o seguinte, uma das condições para podermos fazer investimento público é termos as condições financeiras para dedicarmos a isso.
Queria só recordar o seguinte: nós neste momento, neste quadro comunitário, nós temos que fazer um muito maior esforço nacional para concretizar investimento público. Nós não temos, por exemplo, verbas europeias para a realização de obras rodoviárias. Temos muitas queixas, eu tenho muitas queixas de empresários e de autarcas relativamente às acessibilidades às áreas de localização empresariais, aos parques industriais, como antes diziam. Nós não temos recursos europeus para isso. É tudo esforço do orçamento nacional. Mesmo aquilo que são verbas, projetos que são comparticipados pela União Europeia, o esforço nacional é muito maior. Portanto, a verdade é que, em termos daquilo que é o investimento público total, nós talvez tenhamos valores decepcionantes, mas, na verdade, o esforço financeiro que é exigido ao Orçamento de Estado é muito maior do que foi no quadro comunitário anterior. Portanto, eu julgo que criar condições financeiras de estabilidade para podermos, a prazo, projetarmos um continuado esforço de investimento público é uma condição essencial. Sem esta disciplina das finanças públicas, não teríamos agora as condições de dizer que temos espaço orçamental para continuar a fazer crescer o investimento público nos próximos anos. Sr. Ministro, deixe-me perguntar-lhe uma coisa relacionada com a TAP. O Sr. Ministro, como advogado, assessorou a Atlantic Gateway na privatização da TAP, portanto conhece bem os dossiês e certamente conhece o acordo para social. Na verdade, não assessorei a Atlantic Gateway, não. Assessorei um dos sócios da Atlantic Gateway. Pronto, tudo bem. Humberto Pedrosa, exatamente. Sim. Mas conhece com certeza o acordo para social. O Estado não fica vou falar sobre isso, como há de perceber. Mas por que não? Essa é uma das questões. Por que não? É um acordo que pode perfeitamente estar ao alcance de explicações por parte dos portugueses. Sim, com certeza. Mas fica ou não fica esvaziado o Estado nesse acordo para social, como se viu agora nesta recente crise aqui dos prémios? Olha, não vou falar sobre matérias que me ocupei como profissional antes de ir para o Governo. Nenhum posso fazer. Mas acho que posso dizer o seguinte, que é isto. A coisa mais importante que este entendimento entre o Estado e a Atlantic Gateway relativamente à TAP oferece é a capacidade de as decisões estratégicas da TAP serem sempre condicionadas pelo Estado. Vou dar um exemplo. É impossível a TAP ser vendida ou a TAP deixar de ter o seu hub em Portugal porque o Estado tem uma presença que condiciona decisivamente essas decisões estratégicas. É verdade que no Acordo Parasocial a gestão corrente e executiva da sociedade está confiada a uma comissão executiva que tem membros que são indicados pelo acionista privado, mas aquilo que são decisões estratégicas, essas pertencem ao Estado. E acho que não devemos confundir aquilo que é verdadeiramente as decisões estratégicas, o que é a TAP, onde é que ela deve estar, onde é que deve estar a sua sede, onde é que deve estar o seu hub, pode ela ser alienada a um parceiro maioritário que desinveste em Portugal, daquilo que são decisões operacionais. E, portanto, independentemente das questões pontuais... Acha que o Estado devia ter feito isso? O Governo devia ter feito essa separação? Acha que o Ministro Pedro Nuno Santos foi longe demais quando disse que ia tirar a confiança e depois acabou por não acontecer nada? Acho que essas questões estão separadas. Acho que há aqui, de facto, questões de continuado esclarecimento da forma como acionistas e sócios se relacionam, mas acho que a coisa essencial é pensarmos no seguinte. A TAP, nós vivemos num país em que 90% e tal % das pessoas que chegam aqui ou que daqui saem vêm por via aérea. Nós temos comunidades portuguesas espalhadas por todo o mundo. A nossa afirmação continuada no futuro depende dessa capacidade de ter ligações aéreas principais e diretas a vários pontos do mundo. Ora, nós não podíamos ter uma transportadora aérea que ficasse inteiramente disponível para soluções de mercado. O mercado poder, por simplesmente, um dia dizer, olha, vou alienar isto à Ibéria ou a qualquer outra companhia aérea que tenha menos interesse em Portugal. Portanto, acho que aquilo que se conseguiu foi uma presença estratégica do Estado na TAP, que assegura essa continuidade de futuro e que também foi feita sem um dispêndio financeiro por parte do Estado. Na verdade é isso. Por falar em questões estratégicas, deixe-me só colocar-lhe esta. Acha que estamos a entregar demasiadas estruturas críticas à China? A EDP foi uma compra, mas a REN, o Estado tentado a vender, entre aspas, o novo terminal Vasco da Gama de Sines na China. Acha que estamos a entregar demasiadas estruturas críticas à China? Contra aquilo que são até alertas de países aliados?
Bom, talvez valesse a pena responder a várias coisas que estão implícitas na sua pergunta. Primeiro, o Terminal Vasco da Gama não está a ser vendido a ninguém. O Terminal Vasco da Gama, o Terminal Vasco da Gama vai ter um concurso e estamos abertos a propostas de investidores de todo o mundo. A REN não é controlada pela China. Há uma empresa chinesa, há uma empresa estatal chinesa que tem 20 e qualquer coisa % do capital da REN. Na EDP também temos uma participação importante de uma empresa chinesa, mas que não é maioritária. Aquilo que me parece, portanto, acho que essa é a primeira nota que deixaria. E estas empresas adquiriram isto em mercado. Eu queria recordar que quando, na altura da Troika, foi dito que era necessário fazer privatizações de um conjunto de bens e de ativos e de empresas, depois quando surgiu, quando se foi ao mercado, o investimento apareceu de onde apareceu. E não foi tudo entregue a chineses, foi entregue a quem pagou mais por aquelas participações. A ANA foi vendida, eu não sei se estou de acordo com a privatização da ANA, mas é verdade que foi vendida àquele que apareceu a oferecer mais elevado preço por aquela empresa. E, portanto, nesse sentido, queria dizer que as operações que temos foram feitas em mercado e que o Terminal Vasco da Gama é mais um desses exemplos. A segunda nota é esta. Portugal é o 12º destino na Europa para investimento chinês. Nós estamos longe de ser aqueles que são mais beneficiários de investimentos chineses. Isso em volume, não nas questões estratégicas, por exemplo. Mas, já para não falar na rede 5G da Huawei. A rede 5G da Huawei, quer dizer, a única posições que eu vi tomadas foi do Reino Unido e foi da Alemanha, dizendo que entendiam que não deviam excluir a Huawei da possibilidade de fornecer soluções 5G e que entendiam que a questão de segurança estava acautelada. Portugal não disse ainda nada sobre essa matéria. Portanto, eu creio que nós temos que perceber o seguinte. A China tem, obviamente, uma posição significativa, mas longe de ser decisiva no nosso país. É um país que nós conhecemos bem, com quem temos relação de confiança, não é o nosso aliado, não é, os nossos aliados estão na União Europeia, estão na NATO, mas é um país com quem temos boas relações. E, finalmente, queria dizer também que Portugal continua a ser um país aberto ao investimento de todas as origens. Nós temos, como dizia no início da nossa conversa, nós temos neste momento os níveis mais elevados de investimento direto estrangeiro que alguma vez tivemos no nosso país. E o investimento é, em primeiro lugar, europeu. O investimento francês, o investimento alemão, o do Reino Unido, que cresceu em importância nos últimos 2 anos, são aqueles que se estão a afirmar mais. Mas temos investimento norte-americano, temos investimento da Ásia, de várias origens asiáticas, e temos investimento da América do Sul e da África. É bom para nós sermos um país que está aberto ao mundo e sermos um país que não tem dependências excessivas de um único bloco. E desse sentido... E é uma estratégia que tem vindo a ser seguida. Sr. Ministro, estamos mesmo com o tempo a terminar. Deixe-me fazer aqui algumas perguntas rápidas só para terminarmos. A primeira, e tendo em conta a experiência de que falámos já nesta conversa, vinha do setor privado, vinha da advocacia, entrou na vida política numa fase mais tardia. Alguma vez se arrependeu? Não, absolutamente nada. Alguma vez pensou demitir-se ao longo destes 2 anos? Não. Nunca lhe passou pela cabeça, mesmo na altura quente das incompatibilidades e da questão da empresa, logo quando tomou posse? Não, isso seguramente não me passou pela cabeça, embora devo dizer que achei que foi uma situação pessoalmente muito penosa. E queria dizer mesmo o seguinte, o custo mais elevado que alguém que aceita vir de uma atividade profissional ou da vida privada para a vida pública é mesmo esta sensação de que passamos a ser encarados como potenciais malfeitores. E acho que isso desencoraja muita gente de poder corresponder a um impulso que até pode estar lá de serviço público, mas acho que este tipo de devassa, de desconfiança e de pressão que se coloca, não só sobre o próprio, mas sobre a própria família, é uma coisa que desencoraja muita gente, sei eu, pessoalmente. E, nesse sentido, talvez o Sr. Ministro não tenha esclarecido tudo na altura. Uma das questões que ficou por esclarecer foi porque é que um profissional tão experimentado e tão reconhecido, na véspera de tomar posse, decide formar uma empresa com a mulher. Essa questão nunca ficou esclarecida, esse timing estranho que levou a muitas suspeitas, nomeadamente que o senhor tinha criado aquela empresa para transferir parte do seu património para essa empresa. Desmente que isso seja verdade.
Vamos ver, aquilo que isso até bastante íntimo, mas é assim, a minha mulher há muito tempo que dizia que deveríamos ter o nosso património arrumado numa empresa que pudesse ser preservada no caso de alguma coisa nos vir a acontecer. Nós temos 3 filhos, um dos filhos é menor e, portanto, queríamos ter as coisas bem arrumadas para isso. E ela disse, olha, agora que deixas de ter rendimento ao nível que ias tendo, convém preservar estas coisas. Fizemos isso. Foi bem pensado, foi tarde. Eu tive 2 dias para tomar decisões. O Sr. Primeiro-Ministro convidou-me numa quarta-feira às 7h30 da manhã, obrigou-me a decidir até à hora do almoço e no sábado seguinte eu estava a tomar posse. Tive muito pouco tempo para arrumar 30 anos de vida profissional. Portanto, admito que tomou ali algumas decisões sob pressão que hoje não teria tomado da mesma forma. Não tenho nada a esconder. Tudo aquilo é público, todas as pessoas sabem o que é que eu tenho, todas as pessoas, aliás, de uma maneira que até nos devia levar a refletir se é estritamente necessário que o público saiba que eu tenho um automóvel X ou a casa Y. Acha que é demais? Não quero dizer, acho que é importante que se construa uma relação de confiança e de transparência na forma como todos os titulares de cargos políticos exercem as suas funções e aquilo que são os seus interesses. Acho que aquilo que sinto é que, de alguma maneira, se utiliza esta exigência de transparência sobre a qual devemos ser cada vez mais exigentes para também, às vezes, apenas estimular algum tipo de curiosidade, não necessariamente relacionada... Foi o que mais o surpreendeu negativamente na vida política? Não, isso não me surpreendeu, mas custou-me passar por isso. E tem alguma coisa que o tenha surpreendido negativamente? Não, na verdade não posso dizer isso. Acho que aquilo que mais... Posso dizer, no entanto, o seguinte. Aquilo que me impressiona no exercício da função política é que a visibilidade pública sobre a atividade política incide sobre, às vezes, os piores aspectos disso. Estimula-se muito aquilo que é o confronto e muito pouco aquilo que é o trabalho sobre questões concretas. Tem-se muita visibilidade sobre aquilo que são os ditos mais agressivos que podem estimular, mas não mostra o que é pessoas a trabalhar empenhadas em encontrar aquilo que julgam ser as melhores soluções para problemas coletivos. E acho que esse tipo de ambiente em que a atividade política se vai desenvolvendo, às vezes, por si só, dá uma imagem negativa da atividade política. Mas, por outro lado, também quase permeia os comportamentos menos construtivos, digamos assim. E ainda assim, tem vontade de continuar? Eu gosto do que estou a fazer. Não tenho nunca a perspectiva, em nada do que fiz na vida, de que as coisas sejam eternas ou para continuar, mas obviamente quando saí da Sociedade de Advogados que ajudei a fundar, larguei a profissão que levava há quase 30 anos, era porque tinha interesse em fazer o que estou a fazer. Então quer dizer que podemos contar com o Pedro Cisa Vieira numa das listas do PS agora para as próximas legislativas? Acha que essa é uma possibilidade real, concorrer a deputado? Acho que essa não é uma questão que me deva ser colocada. Bom, há de ter que ser colocada, não por vai, alguém, não vai por alguém que livre vontade não há de aparecer nas por listas. Por alguém que não jornalistas não numa antena direta. Vai ter que responder a ela. Eu não acho que a minha vocação seja para ser deputado. Acho que aquilo que posso trazer à vida pública é de facto no exercício de funções executivas e é de facto no sentido de fazer progredir algumas matérias e alguns tópicos em que acho que dou um contributo positivo. Foi isso que me convidaram, é isso em que eu estou empenhado a continuar a fazer. É para continuar na horta seca? Isso não sei. Sr. Ministro, muito obrigado por ter vindo ao Sob Escuta. O programa regressa na próxima semana. Boa tarde. Boa tarde.